E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos falar sobre a reforma do ensino médio. Para isso a gente recebe com muito prazer o professor Fernando Cássio, que é doutor em ciências pela USP, professor da Universidade Federal do ABC, a UFABC, e integra também a rede Escola Pública e Universidade, REPUL, além do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Muito bom dia, professor Fernando, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem? Muito bom dia a todos que nos ouvem. Obrigado pela sua participação. Professor, o novo ensino médio é um novo modelo obrigatório a ser seguido nas escolas públicas e privadas do país. Ele foi sancionado no governo Temer, entrou em vigor no ano passado, prevê implementação até o ano que vem. Esse novo formato também vai refletir no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2024. Essa prova, que hoje é igual para todo mundo, vai passar a ter uma etapa específica, conforme o chamado itinerário formativo que foi escolhido pelo candidato. Pela lei, o novo currículo deve oferecer ao menos 5 itinerários formativos: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ciências aplicadas, formação técnica e profissional. Como é que o senhor avalia, professor, a partir de um artigo que foi publicado pelo senhor no jornal Folha de São Paulo, que defende o fim dessa reforma do ensino médio nos termos como ela foi colocada, né? E afirma que essa reforma vai amplificar as desigualdades escolares e vai agravar os problemas educacionais. Quais são os indicadores, professor, que levou o senhor a chegar a essa conclusão? Bem, nós temos realizado diversas pesquisas, né? E acho que existe, primeiro, uma crítica que está colocada no campo educacional por pesquisadores, professores, educadores, já desde 2016, que prevê que essa é uma reforma educacional que não pode produzir outros efeitos que não o aumento da desigualdade educacional. O que acontece é que a partir de 2021, 2022, ela começou a ser implementada nas redes de ensino e a gente agora tem dados e podemos afirmar, né, que ela é irrealizável. Quer dizer, na prática, você fragmentar a formação de estudantes, né, e prometer essa ideia de liberdade de escolha, né, isso não funciona, né? Isso só funciona nas escolas privadas, que obviamente já tem a escolha, já é um ponto de partida, mas isso vai criando mecanismos de desigualdade dentro das redes públicas, né? Então, na verdade, quer dizer, existem aí algumas promessas e tal de rever a reforma, mas essa reforma ela não pode ser revista, né? Na medida em que ela foi desenhada lá no governo do Michel Temer, né? Foi bom você ter lembrado isso, porque ela faz parte de um conjunto de políticas, né, que são políticas antipovo, né, que são políticas que servem precisamente para reduzir, né, o alcance, né, do direito social. E no caso especificamente do ensino médio, nós estamos falando de uma formação simplificada, né, e voltada para a formação de um tipo de mão de obra de baixa complexidade, né. Então é isso, é uma política que serve para manter os estudantes mais pobres, né, dentro das situações de subemprego que a gente conhece, né, contemporaneamente, aí o trabalho uberizado, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, ela é uma reforma, primeiro, que não prevê a construção de sala de aula, não prevê a contratação e a valorização real de profissionais da educação. Ela não prevê a ampliação de redes de ensino técnico. E ela não prevê políticas de permanência para que aquela estudante do período noturno possa frequentar, né, o período integral, né, que é aquilo que está sendo vendido como a grande revolução da educação nacional. Quer dizer, é uma reforma que rompe com a educação generalista e, na verdade, não entrega nada, né? Então, essa ideia de que vamos fragmentar a formação, vamos criar um Enem por áreas, isso é uma coisa absolutamente impraticável, né? Porque o Enem ele está atrelado a um sistema unificado, o SISU, né? Então, na verdade, o que vai acontecer, o que deve acontecer, considerando que as universidades também elas decidem os pesos do SISU, quer dizer, o peso de cada área para cada tipo de carreira, a fragmentação, né, do Enem, baseado nesse currículo que é esvaziado de conteúdo, na verdade deve criar problemas com o SISU. Eu imagino, assim, quer dizer, conhecendo as universidades,
que o SISU não vai sobreviver, ou vai sobreviver de maneira muito diferente ao que tem hoje. Ele vai deixar de ter esse alcance, né, nacional que ele tem hoje. Então, veja bem, a gente, né, vive isso, né? Quer dizer, a reforma do ensino médio é um programa do governo do Michel Temer, né? E nós precisamos problematizar isso. A gente tem um governo agora progressista que defende um modelo de conferências nacionais para a gente discutir e desenhar políticas públicas com nível mínimo de consenso. O Lula, inclusive, como estadista, né, o estilo dele como estadista é um estilo de conciliação. Ele é, inclusive, criticado por isso, né, nas esquerdas. Então, acho que assim, a gente tem uma oportunidade de revogar, né, aquilo que é um dos principais pontos do programa do Michel Temer. Existem algumas pessoas que dizem, mas o que acontece se a gente revogar, né? Revogar significa voltar ao velho ensino médio. Aí eu devo dizer o seguinte, que nunca existiu um modelo anterior de ensino médio, né, de massas no Brasil. O ensino médio no Brasil, ele foi sendo desenvolvido por inércia, né? Quer dizer, à medida que o ensino fundamental foi se universalizando, o ensino médio foi tendo que abrir sala de aula para colocar os estudantes que estavam sendo formados no antigo 8º ano. Isso é o ensino médio. Então não existe um modelo anterior para o qual a gente vai voltar, né? Então a revogação, ela é, digamos assim, um ato de disposição política para a construção de um modelo de ensino médio enraizado nas escolas, né? Então nós temos agora uma oportunidade histórica importante, né, com um governo de perfil progressista que foi eleito, que defende um modelo de conferências de educação, né, para desenhar políticas públicas. Então, assim, quer dizer, a revogação não representa uma volta ao passado, pelo contrário, ela representa um movimento em direção ao futuro, né? Quer dizer, acho que a gente está num momento importante e nós precisamos, de fato, lutar para construir as condições políticas, e eu acho que esse governo se propõe a isso, está se propondo a isso em diversos ministérios. Estamos vendo o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Saúde, né, com muito vigor, né, em desfazer, né, políticas regressivas, mecanismos nefastos de exclusão, etc. Então, acho que o Ministério da Educação poderia, e aí eu acho, né, unanimemente, né, tirando aqueles educadores que estão vinculados a institutos e fundações empresariais e a bancos, o campo educacional é unânime em dizer que a reforma do ensino médio ela é perversa, ela é nefasta. Então, acho que nós temos aqui um certo consenso, né, dentro do campo de quem de fato está na escola, né, de que nós precisamos fazer alguma coisa. E esse alguma coisa significa remover esse modelo, né, e pensar num outro modelo. A gente está conversando com o professor Fernando Castro, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo e também professor da Universidade Federal do ABC. Como o senhor falou, e eu ia tocar nesse ponto, professor, essa reforma do ensino médio foi colocada pelo governo Temer. E aí não teve discussão com os professores, não teve discussão com os alunos, foi uma reforma imposta. E aí eu também quero uma avaliação sua, já aproveitando e embalando nesse tema, o Estado de São Paulo parece que está mais adiantado nesse processo. E a gente sabe que o secretário de Educação do Estado de São Paulo é uma pessoa muito ligada aos interesses privatistas, né? Ensino à distância fundamentalmente. Como é que o senhor vê essas duas relações, professor? Bem, politicamente, né, essa reforma ela foi aprovada, entre aspas, né, utilizando um instrumento da medida provisória, né, que é um instrumento totalmente inadequado, né, para fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, a medida provisória ela é utilizada aí para situações emergenciais, para uma medida que tem que ter um efeito imediato, e ela vai ser ali chancelada, né, dentro de um prazo pelo Poder Legislativo. Você não faz uma reforma educacional, né, que afeta aí 10, 12 milhões de estudantes no país, utilizando uma medida provisória, né? Quer dizer, o ato fundador da reforma do ensino médio é um ato inadequado. Então é evidente, a gente tem uma reforma que não tem nenhum respaldo,
nas escolas, né? Ela amplifica de tal forma o trabalho docente, porque como ela elimina as disciplinas escolares e diz que a disciplina escolar não é uma coisa boa, ela cria, na verdade, um monte de pequenas microdisciplinas escolares, todas sem conteúdo. Então você tem professores e professoras que antigamente lecionavam as disciplinas para as quais eram formados, agora lecionam 5, 6 disciplinas, né? Então tiveram o trabalho multiplicado por 5, por 6, sem que isso represente uma contrapartida salarial, de condições e tempo de trabalho, de preparação e de avaliação, nada disso. Vocês imaginem como é que ficaram as escolas. As escolas ficaram ingovernáveis. Para te dar um exemplo, olha, as redes não sabem nem como gerar, por exemplo, histórico escolar, né? Como fazer? Ninguém pensou que os sistemas de escrituração escolar teriam que ser totalmente modificados quando você implodisse, né, a organização escolar. O Estado de São Paulo, como você menciona, de fato foi o primeiro do país a implementar a reforma do ensino médio em escala, né? Então houve uma experiência ou outra aqui em redes muito pequenas, né? Ou outros estados que estão implementando de maneira escalonada. Então, né, um grupo pequeno de escolas e as coisas vão crescendo. Então, assim, a reforma ainda está engatinhando em muitas redes estaduais do país. O que o Estado de São Paulo fez foi se adiantar, implementar tudo de uma vez durante a pandemia, e aí a gente tem os dados agora que mostram que a coisa é trágica, né? A gente tem estudantes mais pobres, não têm acesso à escolha, né? Por quê? Porque a escola não tem sala, porque não tem professora para dar aula dos tais dos itinerários, porque os estudantes do período noturno estão tendo a carga horária à distância, né? Então a reforma do ensino médio promete aumento de carga horária, mas ela faz isso essencialmente via ensino à distância, né? Então, quer dizer, a gente está num momento em que nós estamos ainda aquém do debate sobre se o itinerário A ou B é bom ou ruim. Nós estamos ainda constatando que o Estado de São Paulo, né, que possui a maior rede de ensino público do país, não consegue cumprir a lei da reforma porque falta professor e os alunos, portanto, não têm aula, e porque os alunos estão tendo ensino à distância à la pandemia, ou seja, ensino nenhum, né? Então, a carga horária não está sendo cumprida, né? Agora, quer dizer, o Estado de São Paulo, né, ele tinha um secretário de Educação muito vinculado a interesses privados, e que agora é secretário do Estado do Pará. É importante dizer isso, né? Que o mesmo secretário do Estado de São Paulo foi ministro do Michel Temer, antes de ser ministro do Michel Temer, foi secretário do Estado do Amazonas. Então, quer dizer, esse círculo, né, dos secretários de educação e dos institutos e das fundações empresariais, ele está sempre, né, as pessoas estão sempre migrando, né, de posição em posição. Então não é à toa que nós vamos ver, por exemplo, diversos tipos de formas de implementação desse ensino médio, com escolhas das piores possíveis, aparecendo em vários estados diferentes, em várias regiões diferentes do país, né? O que também é um problema, porque eles assumem, né, que, quer dizer, as necessidades dos estudantes são as mesmas em todos os lugares, né? Então, assim, a reforma do ensino médio, ela é, de fato, uma porta aberta para a privatização da oferta do ensino. E por que isso? Não é muito difícil de a gente mostrar, né? Basta ver, por exemplo, que uma das promessas dessa reforma é qualificar profissionalmente os estudantes, né, no ensino médio. Só que, veja bem, não existe nessa reforma nenhum movimento no sentido de ampliar, por exemplo, as redes estaduais e federais de ensino técnico, os institutos federais, as escolas técnicas estaduais nos estados que possuem, né? Então, assim, que tipo de formação técnica é essa? Bom, vão ser cursos, estão sendo já, né? No Paraná, por exemplo, são cursos pela televisão. Os alunos vão para escolas de TV, né? Em São Paulo, são aulas de administração, de marketing, de informática, que são ministradas por escolas privadas terceirizadas, contratadas para atuar nas escolas. Não tem laboratório, nada disso. É um curso com carga horária inferior a um curso técnico regular, né? Então, assim, quem vai ministrar esses cursos, né? Esses pequenos cursos de programação de aplicativo, de como se apresentar no mercado de trabalho, essas são todas coisas que estão presentes no estado de São Paulo, hoje, no lugar das disciplinas. Então, você tira a aula de história,
tira a aula de sociologia, tira a aula de física e coloca esses cursinhos, né? Não que cursos profissionalizantes não sejam interessantes, mas eles deveriam estar integrados na formação como uma coisa a mais, né? Não substituindo o conteúdo, né? Basta perguntar na primeira escola privada aí quantas aulas de física e foram perdidas, né? Para, né, a entrada daquela oficina lá de robótica, né? Isso não acontece na escola privada, mas na escola pública isso acontece. Agora, quem vai ministrar esses cursos, né? Quem vai ministrar o curso de programação de apps? Não serão as professoras e professores da rede de ensino. Então isso vai estimular vários tipos de mecanismos de privatização, que vão depender das escolhas que as redes fizerem. Então, no Paraná, a gente já vê uma universidade privada contratada para preparar telecursos para estudantes de escolas estaduais. Em São Paulo, a gente vê escolas técnicas privadas contratadas para ofertar aulas de baixa complexidade nas escolas. E assim a gente vai ver diversos tipos de mecanismos de privatização, porque isso está no cerne da reforma, novamente. Quer dizer, se a gente pensa num ensino médio público, financiado com recurso público, a gente não pode aceitar um modelo que vai estimular a privatização do ensino. A gente está conversando com o professor Fernando Castro, doutor em ciência pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade Federal do ABC, integrante da Rede Escola Pública e Universidade e também do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Professor, por tudo que o senhor já nos contou aqui, fica claro que esse modelo vai realmente amplificar essas desigualdades que a gente já vive hoje. Mas como reverter isso no menor espaço de tempo possível? É preciso fazer conferências nacionais, é preciso apresentar e construir um novo modelo? Em quanto tempo a gente consegue parar esses retrocessos e, de alguma maneira, voltar a caminhar pela igualdade, enfim, pela diminuição desse fosso que só vem aumentando no país? Bem, a primeira coisa é a gente revogar, né? Assim, revogar, as pessoas imaginam assim, que revogar significa voltar ao passado, ou entrar na sala de aula e falar para tudo, né? Não, revogar significa, olha, nós vamos parar de implementar uma coisa que nós sabemos que aumenta desigualdades, né? Ou seja, quer dizer, as pessoas dizem, o ensino médio, novo ensino médio é ruim, mas o anterior também era ruim. O ensino médio atual da reforma é pior do que o anterior. Mesmo que o anterior tivesse 1000 defeitos, este é pior, porque esse, de fato, ele cria desigualdades de condições de escolarização que são impossíveis de reverter depois, né? Então, assim, acho que a gente precisa, de fato, construir um movimento político, e esse movimento político tem que ser endossado por esse governo. Esse governo foi eleito para isso, né? Foi eleito para reverter retrocessos, né? Então, a gente está diante de um retrocesso, evidente retrocesso, tem dados para mostrar isso, vão continuar aparecendo dados para mostrar isso, não tem como, né? Então, e a gente tem caminhos, né? Nós temos caminhos. A gente tem conferências de educação, nós temos que fazer uma conferência de educação de toda forma, porque nós temos que discutir o Plano Nacional de Educação, o próximo Plano Nacional de Educação. O PNE vai vencer em 2024, a gente sabe já disso. Então nós já temos, quer dizer, nós já temos na agenda marcadas, por exemplo, a Conferência Nacional de Educação e as suas, né, derivações estaduais, municipais e regionais. Então, quer dizer, o tempo disso não é imediato, né? Não é o tempo de uma medida provisória, que você aperta um botão, assina e pronto, está aprovado, né? Não é assim que funciona. Até porque a gente está falando de a gente pensar no modelo de ensino médio de longo prazo, para milhões de pessoas, né? Agora, o que nós precisamos fazer é estancar a tragédia que nós estamos vendo nas redes de ensino. Então, qual o sentido de redes de ensino do país, de outros estados, que ainda não começaram a implantar massivamente a reforma, continuar fazendo isso, sabendo que ela vai causar esses efeitos? E que esses efeitos podem ser, inclusive, piores em redes de ensino que, por exemplo, em estados muito mais pobres do que São Paulo. Quer dizer, qual o sentido de continuar fazendo uma coisa que a gente sabe que causa efeitos deletérios, né? Então, a revogação é para a gente parar o que está fazendo e deflagrar um movimento de construção política. Em quanto tempo a gente consegue fazer esse movimento? Bom, depende muito da vontade política dos atores envolvidos no processo. O que eu posso dizer, baseado na minha
experiência como pesquisador e como alguém que de fato trabalha, né, na escola, com as escolas, é que o campo educacional enraizado na escola, enraizado na pesquisa educacional, está disposto a fazer, né? Agora, é preciso ter ali uma vontade política e uma coragem política de romper com esse modelo. Porque romper com esse modelo significa romper com esse campo, né, de empresários, de banqueiros, etc., que estão ali frequentando, né, o Ministério da Educação, o de hoje e os de sempre, né? Então é preciso, de fato, trazer outros atores políticos para esse debate, né, para que a gente possa pensar no modelo de ensino médio que não seja rejeitado nas escolas. Porque é isso, esse modelo de ensino médio ele é rejeitado nas escolas. Não adianta fazer pesquisa de opinião enviesada para dizer que 98% dos alunos gostam da escola. Isso não tem fundamento na prática. Basta ir na primeira escola pública, perto de casa, para saber que a escola está ingovernável, que os diretores não conseguem organizar os horários, que falta professor, que não tem sala de aula, que os estudantes estão indo cursar o itinerário que não escolheram. Isso acontecendo em todas as escolas do país. Professor, para a gente terminar, temos mais 2 minutos, mas eu queria que o senhor falasse sobre a importância dos pais, enfim, da população participar da vida escolar, porque isso também era um conceito que foi abandonado, né, nos últimos anos, a partir de Temer, principalmente, não? O que acontece, né? A propaganda da reforma do ensino médio, né, do governo do Michel Temer e depois do governo do Bolsonaro mesmo, né, ela é uma propaganda que serve para enganar as pessoas, né? Então é isso. Você atrela, olha, vamos fazer uma reforma do ensino médio. Essa reforma vai melhorar a escola, né? Os estudantes vão poder escolher o que querem estudar. A gente vai aumentar a carga horária. A gente vai dar escola de tempo integral para todo mundo. Nós vamos colocar todo mundo na formação técnica. Quer dizer, esse tipo de propaganda, né, em que você atrela uma reforma educacional, uma melhoria instantânea das coisas, quer dizer, qual é a pessoa que vai dizer sou contra? Ninguém vai dizer, né? Então, na verdade, o que a gente tem visto, e recentemente, inclusive, uma própria pesquisa desse governo mostra isso, quer dizer, as pessoas não conhecem, de fato, o que é a reforma do ensino médio e quais efeitos ela provoca, né? Então, assim, claro que existe uma questão de participação das famílias nas escolas e tal, mas é isso, a gente tem uma máquina de propaganda que, ao longo desses últimos anos, desde 2016, ela vem desinformando a população, desinformando os estudantes a respeito dos efeitos reais dessa reforma. Então é isso. Um estudante de 15 anos escolhe uma área de estudo que, na verdade, não é área nenhuma, porque ele não vai ter nada ali, vai ter uns itinerários formativos, né? No lugar da aula de ciências, vai fazer a horta, né? Sem nenhum tipo de contorno, de conteúdo e tal, e vai perder todo o resto dos conteúdos escolares. E se esse estudante resolver estudar outra coisa depois? Porque a adolescência é isso, né? A gente tem dúvidas. Não vai poder estudar outra coisa. Ele vai ter, né, o acesso ao conhecimento negado e vai ter as oportunidades tolhidas, né, no futuro próximo. Então, quer dizer, isso não está devidamente explicado para a população, né? O que as pessoas estão agora vivendo é isso. É a reforma na prática, com a escola sendo implodida, numa desorganização total, né? E sem aula. Essa é a prática da reforma. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem também uma obrigação, e aí eu digo assim, os responsáveis pela implementação da reforma, governos estaduais, governo federal, de informar a população sobre quais são os efeitos, os riscos, as questões que exigem uma atenção das famílias, né? É preciso ter atenção nessas escolhas, na forma como esse novo ensino médio é feito, porque ele pode significar mesmo isso, a diminuição das oportunidades para a maioria dos estudantes, para aqueles estudantes que já não tinham antes as oportunidades, né, de acessar uma universidade ou mesmo de acessar uma escola técnica para se profissionalizar aí para uma profissão, uma carreira qualificada, etc. Nós estamos nessa situação, né?
Perfeito. Quero agradecer a participação do professor Fernando Castro, que é doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade Federal do ABC, integrante da rede Escola Pública e Universidade e também do Comitê Diretivo Campanha Nacional pelo Direito à Educação, falando sobre esse novo ensino médio que foi imposto a partir de uma medida provisória do governo Temer e como ele está amplificando as desigualdades entre os nossos jovens, entre os nossos estudantes. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal Brasil Atual e eu acho que é muito importante a gente poder contar com a sua participação mais vezes, exatamente para levar essas informações que os grandes veículos de comunicação não têm muito interesse em divulgar. Muito obrigado, viu? Agradeço, um bom dia para todo mundo. Conversamos com o professor Fernando Castro, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.